Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém? Jesus, quando chegou, logo depois de ter ressuscitado, ele chegou no meio dos discípulos e disse: paz seja convosco. E a gente aprende assim, dessa forma. Eu tenho na minha igreja culto de domingo de manhã às 9 e às 6:30 da tarde. Às 6:30 e na quarta-feira a gente faz live. Domingo eu já determinei de manhã que não haverá live. Por quê? Porque é um culto que eu chamo mais raiz, não é um culto muito Nutella. Porque, infelizmente, né, para mim, para meu ver, né, não só dentro da igreja, mas em todos os sentidos, a live ela coloca algumas limitações no sentido de que expressões podem ser mal interpretadas, podem ser editadas, e aí a gente acaba tendo problema. E quando a gente está em casa, né, você não quer que ninguém fique ouvindo o que você está falando, e às vezes, domingo de manhã, é um horário melhor para isso. Mas como disse, bem disse aqui o pastor Samuel, eu sou pastor, no estado o pessoal me chama de pastor Padula, eu sou pastor há 23 anos, desde 2002, na cidade de Charqueada. Não sei se alguém já ouviu falar, é uma cidade um pouco para frente de Piracicaba, tem 16 mil habitantes. Eu fui pastor em Paraísolândia, Ieque Paraíso me é familiar. Ieque Paraísolândia é um bairro da cidade de 230 casas. Eu fiquei lá de 2002 a 2016, depois a minha mulher até 2018. Em 2016 eu assumi a igreja da cidade, são 2 igrejas na cidade, que hoje, em 2020, passou a ser sede regional. Eu estou lá há 23 anos. E uma cidade pequena que, como o pessoal costuma dizer, se a pessoa passa na sua casa e olha por cima da cerca, hoje não tem mais cerca lá, mas olha por cima da cerca e vê as camisas que estão penduradas no varal, ela sabe com que roupa você saiu de casa. Ser pastor num lugar desse é completamente diferente, pregar o evangelho num lugar desse é como estar em país muçulmano. Por quê? As pessoas veem o que você é, o que você faz, o que você fala, o que você deixa de fazer. Por conta disso, você é medido, julgado e sentenciado. As pessoas, como pastor, então, você é um misto, como diz a minha esposa. Nós não somos esteticamente, mas socialmente somos Luciano Huck e Angélica. Por quê? As pessoas mexem no seu lixo para saber o que você come e o que você bebe, para ver se tem bebida alcoólica no teu lixo e para ver o que você come. E então, o que o senhor faz então? É simples, eu faz 23 anos que eu moro lá e a minha compra, a maioria das coisas que eu como na minha casa, eu compro em outra cidade para comer. Por quê? Porque se você come alguma coisa ruim, eles falam mal. Se você come alguma coisa cara, eles falam mal também. Né? Todo lugar tem que ser assim, mas, por exemplo, o carro do pastor tem que ser proporcional ao da cidade. Então, eu tive que comprar já um carro zero básico, em vez de comprar um carro mais top, ou seja, ter um carro 4 portas, sem trava elétrica, sem vidro elétrico, sem ar, por causa da igreja que eu era pastor, para o povo não sofrer. Agora, hoje não, graças a Deus, meu carro é um pouquinho melhor, por quê? Porque agora é mais um no meio do povo, porque a igreja, eu estou num lugar maior, a igreja cresceu, eu posso ter. Então, parece que não, você está a 100 quilômetros daqui, mas pregar o evangelho numa cidade pequena é completamente diferente. Cidade pequena é assim, você chega nos primeiros 3 anos, você é forasteiro. Depois dos 3 anos, nesses 3 anos, eles perguntam para você, perguntavam para minhas filhas, você é gente de quem? Porque é como Israel nos tempos bíblicos. Você não é você é filho de fulano e neto de Beltrano. E aí, depois disso, desses 3 anos, você passa então a ser amigavelmente aceito. Amigavelmente. Depois de 5 anos, você passa a ser gente da cidade. E aí eles começam a olhar até seus filhos para você. E chegam para você e falam, teu menino está andando com fulano que não é gente boa. Né? Eles chegam até a fazer isso. Não existe mais a necessidade de sair na rua com dinheiro ou com cartão de crédito, dependendo de onde você vai. Por quê? Porque as pessoas te conhecem e marcam na conta. Né? Mas, pergunta se eu quero sair de lá. Não quero, não. Não quero, não. Já tive proposta 2, 3 vezes. O pastor Toninho já chegou para mim. Você não quer? Não, tá bom lá. Por quê? Porque Deus tem um propósito naquele lugar. Então, assim como a sua família também tem um propósito, Deus tem um propósito naquele lugar onde você está, chamado casa. Então, eu quero falar sobre isso. Eu gostaria de ler com você rapidamente Gênesis, capítulo 2, versículo 18.
Eu quero ler com você. E eu sou casado há 35 anos com a pastora Wanda, pai da pastora Rebeca, da pastora Gabriela, casada com o pastor Júnior, a pastora Rebeca casada com o Jefferson, que ainda não fez IPQ, é o nosso nerd, salvou a pátria na pandemia, porque ele estava quieto num canto, como é que eu vou fazer? Falei, o senhor pode fazer assim, 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 e hoje ele é líder da mídia, e a gente tem uma equipe grande lá que trabalha fazendo todos os aparatos, mas ele ainda não é obreiro, né? Não fez o credenciamento. E temos o pastor Tito, de 4 anos, que vai ser o primeiro dos nossos sucessores. Por que o senhor já fala desse jeito? Porque ele já está sendo treinado, disciplinado, doutrinado, discipulado e craque a gente treina em casa. E ele já fala, né? Eu vou ser dentista. Tem dia que ele fala que ele vai ser dentista, tem dia que ele vai ser médico, tem dia que ele vai ser bombeiro, mas todo dia ele diz: eu vou ser dentista e pastor. Eu vou ser pastor e dentista, vou ser pastor e médico, vou ser pastor e bombeiro, porque ele quer ser pastor. Ele já disse isso. E é uma questão que Deus promete isso na nossa vida. Não tem coisa melhor no mundo, você só não pode ser normal. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Eu quero fazer uma oração para Deus nos ajudar daqui para frente. Tua palavra foi lida e eu quero, Pai, em nome de Jesus, sair daqui melhor do que eu entrei, conhecendo mais, entendendo melhor e mais próximo de Ti. E peço a mesma coisa para cada um que está aqui. Cuida de cada um de nós aqui em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a gente ouve muito essa frase, né? Família é um projeto de Deus. E é verdade, porque a gente não foi gerado para viver sozinho, porque quando Deus soprou vida nas narinas de Adão, Ele trouxe da essência dele. E Deus, Ele é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso é um projeto dele, é um princípio dele. E o problema é que dentro desse princípio, dentro desse projeto, é a família ser unida. Gênesis capítulo 11, versículo 6, diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, Deus olha a humanidade e fala: eles estão unidos, e o que eles quiserem fazer, eles vão fazer. O que eles quiserem realizar, eles vão realizar. Porque eles estão unidos, eles são um. Então, o princípio de unidade no meio do ser humano é algo muito forte. Tem um filme que eu gosto, chama Red, Aposentados e Perigosos. Já assistiu esse filme? Tem o 1 e o 2. E o 1, ele tem um ator que diz o seguinte, o que faz o papel do agente russo: não há nada que um pequeno grupo determinado não possa fazer. Quando você tem uma família unida e determinada, não existe nada que não possa ser realizado através desse pequeno grupo, dessa família. A família, ela é uma célula que foi criada por Deus, ela é um grupo pequeno que foi criado, estruturado, idealizado por Deus, e quando se reúne, gera igreja. Ou seja, Deus não abriu uma igreja, Ele não criou a igreja, Ele criou a família. Ele juntou as famílias em prol de um benefício, de um bem comum, de uma busca em comum, chamada igreja, onde todo mundo quer conhecer Deus, melhorar, mudar, ser abençoado, enfim, há esse propósito. Então eu queria falar um pouco sobre esse projeto divino, sobre família, o maior projeto divino e a maior aventura que você pode viver. Por quê? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O inimigo procura brechas na nossa vida, justamente para destruir tudo que você tem, em todas as áreas. Se ele não acha uma brecha, o que ele faz? Ele vem com ações, como por exemplo, tentação. A tentação não vai aparecer
né? O diabo não vai vir com você naquela figura mitológica, ele vai aparecer com algo que seja uma fraqueza da pessoa, seja ela qual for, em qual área for. Depois disso vem também com o quê? Ideias, conceitos que existem no meio da sociedade, da humanidade, que são malignos e que são lançados. Conceitos errados. Para quê? Para que tudo seja destruído. Há um plano satânico para isso. E esse plano não é uma coisa nova. Essa maneira de agir contra a família. Por quê? Eu fui pesquisar ontem e eu descobri o seguinte, que um sociólogo americano chamado Carl Zimmerman, ele escreveu um livro chamado Família e Civilização, em 1947. Olha só, negócio novo, ontem. E aí o que aconteceu? Ele descobriu e ele cria essa teoria de que a desintegração, a desqualificação, o desmonte da família é o que precede a destruição de toda a grande civilização. E aí, estudando, olha o que ele descobriu no Império Romano, que foi o que destruiu o Império Romano, que durou muitos séculos. Primeira coisa que ele descobriu foi que a decadência da família romana é um dos argumentos centrais para esse enfraquecimento. Por quê? Primeira coisa, presta atenção agora, meu irmão. Presta atenção no que eu vou falar para você. Se isso é alguma coisa que aconteceu no Império Romano, mas também que não está acontecendo hoje. Perda do papel do pater familias, ou seja, a figura do pai como pilar de autoridade e ordem social, que enfraqueceu drasticamente a partir do primeiro século antes de Cristo. Eles começaram a tirar a constituição, a posição do pai. Crise de natalidade, um afastamento dos hábitos familiares tradicionais e menor interesse em ter filhos entre a elite. Os mais esclarecidos, menos filhos. Né? Entre a elite e cidadãos romanos, o que gerou o quê? Crise populacional e militar. Divórcio e adultério. Houve um acréscimo muito grande de divórcios e de adultérios naquela época, que fez com que se desestruturasse a sociedade. Nós estamos falando aqui de século I a.C. O que nós estamos vendo hoje em dia na sociedade? Nós estamos vendo pais que não são pais, né? Separações e estruturas mais desinteressadas possíveis. Ou seja, o que nós temos que ver? Outra coisa, ele argumenta que um colapso da civilização a partir do momento que há uma desvalorização da família. E ele argumenta, e um outro sujeito, também um outro antropólogo, que estudou 86 civilizações, chama Joseph Wynne, concluiu que o abandono de normas sociais rígidas e da estrutura familiar estável, especialmente a monogamia, ou seja, o sujeito casado com uma mulher só, precedia invariavelmente o colapso cultural dentro de 3 gerações. É uma ação maligna. Por quê? Eu queria que você repetisse comigo para você memorizar. Eu sei que você já ouviu isso, mas eu gostaria que você entendesse isso. Primeiro, uma mudança de comportamento entre as gerações. Eu gostaria que você repetisse comigo assim, ó. O que uma geração tolera. Você pode repetir comigo? O que uma geração tolera, a outra torna prática. O que você tolera como errado hoje, seus filhos tornam como prática. O que para nós, né, eu sou 50 a mais, entende como absurdo, os nossos adolescentes entendem como algo normal, que é o quê? O que para mim é um absurdo, para seus filhos, para seus netos, a amiga dela arrumar uma namorada é normal. E eu não estou falando de gente do mundo, estou falando de gente da igreja, eles acham normal. Por quê? Porque a nossa geração tolerou isso. Ou seja, por que isso? Porque existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é quando você, a Bíblia diz, erra o alvo.
Então você errou aquilo que Deus estabeleceu, você pecou. O que você faz? Você se conserta, você pede perdão, você quer melhorar, você quer consertar seu casamento, você quer melhorar no emprego. Tem coisa errada que você está fazendo, você começa a abandonar. Só que quando você comete o erro, amanhã você comete o mesmo erro, depois disso você comete o mesmo erro. Qual é o resultado disso? Chega uma hora que aquilo deixa de ser pecado, passa a ser pecadinho e depois vira uma prática e você deixa de entender que aquilo é pecado. O que isso vira? Não vira certo, vira iniquidade. Então, quando na Bíblia você ouve a expressão iniquidade, significa o quê? É uma prática de pecado que a pessoa deixou de considerar como erro. Então, isso é muito sério. Essa desvalorização do que é santo, esse aviltamento do pecado, essa banalização do Espírito Santo, o Espírito Santo tem sido banalizado, a desconsideração dos princípios espirituais, são alguns exemplos daquilo que tem acontecido para destruir igreja e, consequentemente, família. Aliás, família e, consequentemente, igreja. Então, nós temos que olhar de uma maneira bíblica o que Deus pensa sobre igreja, como Deus trabalha como igreja. Você está entendendo? Para quê? Para que a gente possa... Estou só olhando aqui até onde eu vou, irmão. Isso. Tem que ter ordem decente, tem que ser organizado o negócio. Então vamos lá. E como não estou na minha casa, eu não tenho tudo de cabeça, então eu tenho que me orientar aqui. Como essas coisas funcionam? Como que eu tenho que agir? Eu tenho que considerar uma coisa hoje, quanto igreja, quanto cristão. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus 11, 28, o que ele está querendo dizer? Venha como está. Esse é mais um dos versículos na Bíblia que não estão na Bíblia que o povo diz. A Bíblia diz, venha como está. Onde está escrito isso na Bíblia? Saulo caiu do cavalo. Ele não caiu do cavalo, irmão, ele só caiu. Não diz de onde ele caiu. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Também não está na Bíblia. São jargões nossos. Mas isso não são conceitos, não são errados. Dizer que venha como está. A pessoa chega na igreja, você está chegando, você está vindo agora, ninguém aqui vai te medir, vai te analisar, vai te questionar. A nossa função é o quê? Fazer aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele recebeu as pessoas. Mas a partir do momento que você vai tendo entendimento, conhecimento, contato com a palavra de Deus, você vai dando abertura para o Senhor trabalhar no seu coração, e a transformação é pessoal, é voluntária. Então, muitas vezes nós chegamos ao Senhor de que maneira? As pessoas chegam não de uma maneira tradicional, como pai, mãe e filhos, mas nós temos mães solos, avós que criam os filhos, os netos, porque os filhos não assumiram. Nós temos pessoas que podem não estar no primeiro casamento, ou seja, não é isso. A questão é outra. A questão nós vamos trabalhar conceito. Por quê? Nós vamos trabalhar padrão divino de relacionamento entre as pessoas, sobre a formação da família. Então vamos trabalhar nesse sentido. E aí nós vamos mexer em algumas coisas. Eu quero que você não me leve a mal. Eu amo você. Eu vim aqui para dizer que Deus tem coisas boas para a gente, mas aquilo que é bom para a gente nem sempre é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mateus 19,5, vai até no convite de casamento. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento é algo lindo, maravilhoso, sobrenatural. Por quê? Acho que uma das melhores expressões de casamento que eu já ouvi na minha vida foi da minha esposa. Ela acordou de madrugada, na noite de núpcias, e falou assim, o que eu fui fazer da minha vida? Eu saí da minha casa, da minha cidade, do convívio com a minha família, porque ela é de Jaú e eu morava em Rio Claro. E fui viver, e vim dormir, e vim viver com um homem que não é nada meu. Porque você concorda que até o casamento, o que você é do cônjuge? Nada. Então, na verdade, o que é isso? Aí começa a mudança. Ele é consolidado. Através do quê? E aí começam os conceitos que mudaram. A Bíblia diz um negócio, eu vou falar isso mais para frente, depois eu falo. Mas essa questão de quando o casamento acontece. Mas
o grande problema que as pessoas não entendem é: deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne. Nós temos uma composição familiar que, na verdade, à luz da palavra, ela é formada de duas etapas, de dois momentos. O primeiro é a célula. É célula. Então vamos entender isso. Sua esposa é a célula. Pai, mãe, filho, marido, esposa, filho. Certo? Vocês são o quê? Mãe e filho. Aquele menininho ali, que é o menino ou menina? Menino. Como que ele chama? O Pedro está no colo da mãe com quantos dias? 3 meses, 90 dias. Você chama como, caboclo? Gabriel. Vem cá, fica de pé um pouquinho aqui na frente. Como que você chama, meu querido? E você? Jéssica, você tem que botar uma coisa na cabeça desde já, senão você não consegue chegar lá na frente. É muito prático você ouvir eu falar da minha casa, mas não entender como que a minha casa chegou no jeito que está. Presta atenção. Jéssica, principalmente, porque eu estou dando um exemplo. Vai ficar peludo desse jeito. Você está entendendo? Vai ficar peludo. E a partir dos 13, 14 anos, se ele bancar o besta, ele é pai. Então não adianta, com 13 anos, você explicar para ele o que é a vida. Você vai explicar para ele o que é a vida desde já. Aliás, desde dentro da barriga. Os que ainda vão engravidar, é sua função como homem ler provérbios, pelo menos em voz alta, para que o seu filho ouça a sua voz dentro do ventre da mãe dele. Eu fiz isso. Porque você é o pastor do seu filho. O pastor Samuel é o pastor dele depois que ele for batizado. O homem é o pastor do filho, até ele se batizar. Ou da filha. Obrigado. Juízo. Você está entendendo? O problema é que o que acontece? O Pedro cresce, o Gabriel amadurece, e o Gabriel casa. Deixará seu pai e sua mãe. A partir daquele dia, é aí que a coisa o pessoal não está entendendo. Como que a senhora chama? A Cláudia vai deixar de ser família do Gabriel e vai ser parente. É parente. A ação dela é limitada. Porque ela deixa de ser mãe e passa a ser, primeiramente, mãe. Mas não na primeira experiência dela, agora numa nova. Segundo, ela vai passar a ser sogra e avó. Então a limitação dela é muito grande. O problema é que as pessoas não entendem isso. E hoje o que acontece? Inclusive dentro da igreja, os casamentos estão fracos, enfraquecidos. Por quê? Porque as mães, agora muito respeito, mas desde a mãe do Pedro, a Jéssica, até as avós aqui, é uma geração que não está criando homem. Vocês estão criando babies. Babies de 30, 40 anos. O caboclo está com 40 anos morando com o pai e com a mãe. Toma rumo, meu amigo. Dá linha, cai fora. Ou paga a conta. O pai paga a internet, o pai paga a conta, o pai empresta a chave do carro. Que isso? Quem não tem competência não se estabelece, quem não paga a conta não escolhe o cardápio. Resumidamente, filho, você cria até ir no banheiro sozinho. Quando ele começa a ir no banheiro sozinho, comer sozinho, você ensina. E você ensina ele até os 12 anos, 11 anos, 12 anos. Dentro da igreja, com essa idade, ele vai se batizar. E depois dos 12, você treina. E quando ele termina os estudos, com 18, ele vai para a faculdade também. O que você faz depois? Você põe para jogar. Eu não gasto com absorvente, eu tenho 2 filhas, eu não gasto com absorvente, eu não gasto com shampoo, eu não dei carro, eu não paguei a carteira de habilitação das minhas filhas. Porque com 18 anos tem que jogar. O senhor colocou elas para trabalhar? Foram vender Natura. E aprenderam que crente tem que ser bom no que faz. Conclusão, todo mundo já viu gente vender Natura, mas vocês sabiam que as melhores da Natura são chamadas para um hotel, um mês antes das campanhas, e montam os seus pedidos e fazem as suas escolhas do que elas querem fazer? Minhas filhas, no meio de 200,
e 50 vendedoras, elas faziam parte das 40 que faziam isso. E elas tinham 17 e 18 anos. Rebeca hoje tem 34 anos, é psicóloga, mestrado em educação, ela é coordenadora do Centro de Reabilitação de pessoas com dificuldades em Piracicaba. Ela coordena uma equipe de 60 funcionários, médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, neurologistas, e daí para fora, o resto eu não lembro mais. A Gabriela tem 31 anos, é dona da loja dela. Ela disse que nunca ia ter uma carteira assinada, e ela não tem. Ela tem a loja dela de roupa, de sapato, e ela toca a vida dela. Só dá certo se você começar certo. Não adianta querer consertar no meio do caminho. Irmãos, os antigos têm sabedoria. O galho você acerta quando é verde. O grande problema é que as mães fazem o quê? Larga dela bem, ela não sabe cuidar de você. A mãe vem para cá que a mãe cuida. Por que o senhor está falando desse jeito? Vou fazer 24 anos de ministério esse ano. Nunca, num aconselhamento, eu ouvi um irmão chegar para mim e falar: pastor, a minha sogra é o cão chupando manga. A minha sogra é um parto, pastor. Sabe o que os homens falam, irmãs, nos gabinetes? A minha sogra faz para mim o que a minha mãe não fazia. Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. A sua mãe faz para o seu marido até o que não fazia para você. Mas as mães dos meninos, muitas vezes, elas fazem o quê? Elas entendem, é um instinto animal. Por quê? Porque o leão ruge, a leoa caça. Então a leoa, no meio das leoas, ela é a chefe, tem a primeira que é a chefe que manda nas outras. Então ela tem o território dela, é ela que define o que as outras fazem. O problema é que ela é a leoa da casa. Quando chega uma leoa nova, ela não entende que aquele leãozinho vai embora para outro lugar e vai ter a leoa dele. Ela quer o quê? Disputar. Ela quer disputar o caminho, ela quer disputar o lugar. Não. Quem assistiu The Crown aqui? Assistiu? Assista, é um tremendo treinamento de liderança. Quando o rei George morre, a rainha-mãe se limita a ser o quem? A rainha-mãe. A Elizabeth assume o lugar. Quando o seu filho casa, uma Elizabeth nova vai entrar na vida dele. É a rainha dele. E ele tem que saber que ele tem que assumir isso. Ele tem que assumir as consequências dele. Por isso que a Bíblia diz assim, a conduta da esposa é o texto clássico, Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador. Como, porém, a igreja seja sujeita a Cristo. Presta atenção, essa submissão significa uma missão junto. E não é que o marido pisa, manda e ela obedece. Não, não é isso. É uma comunhão, é uma parceria, é uma duplicidade, é uma dupla junto, trabalhando. Só que entenda bem uma coisa, o homem enxerga o mundo pelo telescópio. A gente pega o que interessa. O nosso alvo é aquilo que a gente quer, a gente tira o grosso. A mulher enxerga pelo telescópio. Então você quer ir para frente? Aprenda a ouvir sua mulher. Vou dar um exemplo para você. Quadrangular. Todos os ministérios da Quadrangular que deram certo, você vai olhando. Você vai em Limeira, teve pastora Osaide, Rio Claro teve pastora Fátima, Piracicaba teve pastora Lourdes, aqui teve a pastora Soraya, e agora, futuramente, a mulher do Samuel. Por quê? Porque senão nós não vamos, irmão. O homem é bom, o homem é forte, o homem é capacitado, mas ele é lento. Nós somos lentos, nós somos monofocais, a gente consegue pensar numa coisa só. A mulher não, a mulher ela está fazendo o almoço, ela atende o telefone e ela está pensando no que ela tem que fazer depois do almoço. O homem, ou ele faz o almoço e deixa o telefone, ou ele atende o telefone, ou ele queima o arroz. É nosso isso. É nosso, é característica de cada um. Por isso que são diferentes e precisam se completar. Então, Paulo começa falando das mulheres, por serem elas... Por que Deus... Por que ele fala primeiro das mulheres? Que é para serem... Não, irmão, não é porque ele quer colocar vocês embaixo que ele fala primeiro, não. É que ele sabe que sem uma mulher sábia, a casa não é edificada. Seja sábia. E o que é ser sábio? É ter conhecimento, discernimento, entendimento e fala na hora certa. Esse que é o problema. Por isso que os teólogos antigos diziam que mulher não sobe no céu. Por quê? Porque tem um texto em Apocalipse que fala, houve meia hora de silêncio no céu.
Mas eu não tenho essa linha de pensamento. Eu entendo o quê? Que as mulheres têm uma capacidade de enxergar o que a gente não enxerga. Elas têm a capacidade de enxergar de uma maneira subliminar. Irmãos, elas enxergam coisas que você nem sabe que existe. E elas são diferentes, por quê? Porque a competitividade masculina é franca, é aberta. Eu sou mais do que você, eu vou conseguir mais. O outro fala, eu vou conseguir mais. A mulher não é assim. A mulher, ela olha para o outro, e ela com um olhar, um lindo sorriso no rosto, o olhar dela e um beijo no rosto, o olhar dela está dizendo o seguinte: eu vou passar por cima de você, filha. Eu vou te derrubar e você não sabe, não vai nem ver a cor. A mulher tem essa capacidade. Ela sabe atingir os objetivos dela. O homem, às vezes, não. Por isso que ele precisa de uma mulher para ajudar ele a chegar lá. Não que ele não tenha competência, é que faltam algumas habilidades que a mulher tem. Então Paulo falou, se eu não começar falando da mulherada, a casa não vai funcionar. Vocês podem prestar atenção, família grande, família de italianada principalmente, almoço domingo, todo mundo vai almoçar na casa de quem? Da avó. O avô morreu. A avó ficou viúva mais 25 anos. O almoço continua onde? Na avó. A avó morre. Se tiver um filho querido que vá buscar o pai para comer no restaurante no domingo, vá lá. Senão ele vai passar fome. Ou comer o ovo que ele sabe fazer. A casa da avó acaba quando a avó morre, não quando o pai morre. Isso é fato. Porque a mulher tem essa capacidade. O problema é que o feminismo dá a ideia da mulher o quê? Nós somos iguais. Não, vocês não queiram ser iguais, porque nós não casamos com um sargento e nem com o colega. Nós casamos com uma mulher. Não queira ser igual, vocês são melhores do que nós em muitas coisas e necessitadas do quê? Por que uma mulher casa com um homem? Pelo menos era assim, essa geração nova também em dúvida ainda. Mas ela não casa com o homem porque ele é bonito. Porque senão poucos iam casar. Ela não casa com o sujeito porque ele é rico, porque senão já tinha acabado os ricos. Elas já tinham consumido tudo. Ela casa com o sujeito porque ele dá segurança. Vocês já viram em lugares que você chega aquela mulher bonita, bem arrumada, chique, e um sujeito feio do lado? Ele é feio, ele é desprovido de beleza. Ah, mas ele é rico, às vezes nem rico ele é. Mas a mulher casa com quem ela sente segurança, ela precisa de ombro. Ela precisa de um braço forte do lado dela. Agora, como que ela vai ter um braço? Por isso que os casamentos não estão dando certo. Porque como que ela vai ter um braço forte se o sujeito chora por causa da namoradinha que foi embora? O menino de 17 anos chegou uma vez na minha casa, na minha igreja, 18 anos ele tinha. Minha filha tinha 15 e ele gostava da minha filha. Só que eu baixei um decreto, antes dos 15 ninguém namora. Aqui não. Meus 15, nós vamos conversar. Quando nós chegaram com 15 anos, eu falei, o que vocês querem fazer da vida? Vocês querem namorar? Ou vocês querem ganhar dinheiro? Quero ganhar dinheiro. Então, vamos esperar até os 18. Aí foi acordo. Aí quando fez 18, o que vocês querem? Eu quero fazer faculdade, não quero saber de homem. Minhas filhas passaram por lésbicas, por sapatão, porque elas não beijavam, elas não ficavam, elas não namoravam. Porque elas escolheram traçar as coisas como tinham que ser. Aí o sujeito chega na minha frente, no gabinete, chorando. Ela é a mulher da minha vida. Eu falei, quantos anos você tem? 18. Eu falei, então vamos partir do seguinte raciocínio. Primeiro, você não sabe o que é vida e você não sabe o que é mulher. Então você não está sentindo nada. Para alguém da geração Z como eu, é difícil. Quem aqui tem 50 a mais? É difícil. Por favor, quem tem 40 a mais? Os homens. Você concorda que é difícil? Eles não são muito chorão? Eles são chorão. Eu me lembro jogando bola na rua, dei uma chutada no chão, que a unha foi parar lá onde meu irmão está. Eu entrei chorando, meu pai olhou para mim e falou assim, engole o choro. Quem mandou jogar bola? E meu pai fazia questão de ele trocar o curativo todo dia, porque daí a gases grudava e ele tirava com mertiolate. E puxava, até crescer a unha. Se eu fosse do governo, a primeira coisa que eu ia fazer, mertiolate tinha que voltar a arder. É bom. A formação do caráter. E quando o filho chega chorando em casa, a primeira coisa que você tem que fazer, o menino, ai pai, ela largou de mim, filho, larga a mão de ser tonto.
Isso tem que falar para ele o que eu falo. Os jovens. Você está com 18 anos, né? Com 19, você está apaixonado? Estou. Rapaz, sabia que com 18 anos eu também passei por isso. Eu estava apaixonado. Verdade, pastor? Só que agora eu não lembro o nome dela. Isso vai passar, filho. Toca em frente. Ou seja, nós temos que entender o quê? Que a mulher tem essa capacidade de sustentar o casamento, de fazer a coisa andar. E a conduta do esposo, aí é que a coisa começa, já falei um pouco, e aí é que é o problema. Mas não sei, 2 segredos que a gente tem que fazer, senão o casamento não vai durar. Primeira coisa, Paulo fala: amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Você tem vontade de ir embora, de largar, de sumir, ou só eu? Mas quando você monta no carro, você pergunta para Deus: Deus, o que eu faço? Faça essa pergunta. Senhor, o que eu faço? E se prepara para a resposta. Ama como eu amei. E tem a capacidade de entender que, com toda a sabedoria, a capacidade de discernimento que eu falei que ela tem, na hora que o estresse toma conta, ela fala sem pensar. E da boca para fora. E a hora que o nervoso passar, ou que a menstruação descer, isso vai passar. Então aprenda, meu irmão, você está começando a vida de casado, a primeira coisa que você tem que saber: quando ela vai menstruar. Não deixe faltar o absorvente. Não deixe faltar o chocolate. Não deixe faltar o doce que ela gosta. E tenha a distância de segurança exata. Eu sofri muito no meu casamento no começo até entender isso. Por quê? Porque vai passar. Para apresentar... Por que tem que amar a igreja? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí, quando eu estava estudando isso aqui, sabe o que eu descobri? Quando você vê uma mulher maltratada, mal cuidada, uma mulher mal cuidada, a culpa é do marido dela. Na igreja, mulher mal cuidada, a culpa é do marido. Porque Paulo fala: para que você apresente a sua esposa a si mesmo, gloriosa, sem mácula. E aí é o forte, nem ruga. O que eu aprendo com isso? Eu tenho que ser cabeça na vida dela, para trazer a segurança que ela precisa, para que a cutis dela fique boa. E como pai, aliás, como senhor da casa, eu tenho que ser o principal provedor. Por quê? Porque se eu não pagar, ela vai pagar. A esteticista, o botox, a tintura, o que ela quiser, dentro da sua realidade. Mulher mal arrumada, mulher mal cuidada, é porque o marido não está cumprindo o papel dele de senhor na casa. A maioria dos adultérios, quando uma mulher trai o marido, o homem tem culpa. Quando o homem trai a mulher tem culpa. Por quê? Falta, irmão, de vez em quando a gente não gosta, mas de vez em quando tem que ter DR. Tem que discutir a relação. Deixa ela precisa falar, irmão. E se ela falar bastante para você, vai ficar mais barato, vai custar umas terapias menos. Vai custar talvez umas idas menos na manicure. Vai gastar menos coisa. E principalmente vai aproximar vocês. A gente tem que ouvir. E aí é o grande problema. Por quê? Os dois têm que ouvir. A mulher tem que ouvir. E é difícil. Então, Deus te dê sabedoria para que você possa fazer como Deus. Deus sabe a hora que Ele fala com você. Você tem que saber a hora que você fala com ela. Porque na hora que você falar na hora certa, ela vai ouvir. E ela vai te dar razão? Não. Mas depois, sozinha, ela vai te dar razão. E ela não vai abrir a boca, mas ela vai falar, vai fazer o que você falou para ela fazer. Por quê? É casamento, irmão. Nós temos que cuidar delas. Nós temos que fazer isso. Por quê? Porque Deus espera. Senão não dá certo. O problema de hoje é que muitas vezes as pessoas entram no casamento para quê? Eu quero casar porque eu quero receber amor do meu marido, receber amor da minha esposa. Porque eu quero uma casa, o homem principalmente, eu quero uma casa limpa, eu quero tudo em ordem, eu quero as coisas no lugar, eu quero ter meu canto. Irmão, vai morar sozinho e vai se cuidar.
Nós temos que entrar num relacionamento. As pessoas só são felizes no casamento quando elas entendem o quê? Eu estou no casamento para dar. Eu vou dar amor, eu vou dar atenção, eu vou dar cuidado, eu vou dar prioridade. Eu vou fazer para ela, vou fazer para ele, vou fazer para eles. E aí você começa a ser automaticamente o quê? Satisfeito, porque você começa a ser produtivo e reconhecido. E aí vem satisfação e gratidão. São coisas que mantêm o amor. E aí entra a questão do quê? Da conduta da mãe e da conduta do marido. E isso é uma das funções que ela é mestre. Ela tem que ser mestre, senão a casa não vai. A mãe é que constrói pontes entre pai e filhos. A mãe é que mantém a harmonia. A mãe é que mantém os filhos dentro de uma linha segura, para não fazer loucura, para não sobrar para eles. É ela que conduz a casa, que organiza, que faz. Paulo fala que nos últimos dias, em 2 Timóteo 3,2, que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes. Paulo coloca como uma coisa apocalíptica. O filho não obedecer à mãe. Vou pegar você de exemplo de novo. Quando você não obedece sua mãe, quando você não obedece seu pai, você dá uma brecha para Satanás tomar conta da situação da tua vida. E só o Gabriel? Não, todo mundo. Até quando isso? Até o pai morrer. Até a mãe morrer. É lógico que com a sabedoria e com o tempo, o pai toma suas posições de não entrar em guerra desnecessária. Mas se precisar exercer autoridade, exerce autoridade. A minha filha namorou um rapaz com o qual ela não se casou, porque eu orei e o namoro acabou em 2 semanas. Mas, por quê? Porque esse caboclo ousou falar alto na minha casa. Com ela. Eu tinha uma mesa de madeira na minha casa que eu morava, que era o tamanho desse negócio. E a gente é crente, irmão. A gente procura ser santo o mais possível. Mas, de vez em quando, a gente desce da cruz e o Adão toma conta. E quando é um Adão italiano, é complicado. Eu dei um tapa na mesa e gritei para ele: acabou. Terreiro tem galo. Cai fora. Depois você conversa comigo. Dia seguinte ele veio chorando. Ele falou para mim, um homem de 30 anos chorou na minha frente. Aí me prestou. Ele não perdeu a mãe, ele não estava passando fome. Ele não enterrou um filho. Ele começou a chorar na minha frente por causa de um problema. Eu olhei para ele e falei para ele assim: você sabia que o jacaré chora? Ele falou: chora, mas não deixa de comer. Não deixa de matar a presa. Você é assim e acabou. Eu falei: vai embora. O senhor acabou com o namoro? Não, eu orei para o namoro acabar. Ou seja, existe essa condição. Existe essa conduta. E aí tem a conduta do pai, a fronteira final para com os filhos. Como assim? A gente é autoridade máxima. Quando você vai no juiz, é meritíssimo. Quando é um problema de disciplina, é autoridade máxima. A palavra dele é a que define. Pastor, e se ele estiver errado, vai orar, irmão. Mas é a que define. O grande problema é que hoje os casamentos não conseguem entrar em comunhão. Em que sentido? Não há uma unidade. A mulher fala não, o pai fala sim. O pai fala não pode, a mãe fala pode. Aí quando ele fala eu estou mandando, ela fala, mas quem manda aqui sou eu. E o pai, dentro do raciocínio masculino, ele enxerga longe por causa do telescópio, e ele fala, se não contornar esse caboclo agora, com 20 anos eu vou ter que buscar ele na cadeia. E eu tenho que contornar esse caboclo agora. E a mãe larga o menino. Qual o resultado do larga o menino? O pai não vai, mas no domingo vai a mãe passar na revista. Pastor, mas isso é lá fora. 70% dos presidiários hoje está entre os Isaías, os Jeremias, os Asaf, os Abner. São filhos de crentes. Então, a nossa casa não é absolutamente blindada pelo fato de sermos crentes. Mas ela é blindada a partir do momento que nós nos posicionamos como pessoas que buscam a Deus e conhecem a palavra de Deus e trabalham isso dentro dela. Tem que haver a concordância. Tem que haver os limites para com os filhos.
Limites, irmãos. E limite não é uma coisa que você coloca amanhã, você coloca hoje. Tem uma fase, o Pedro vai entrar numa fase que tudo é lindo, tudo é engraçadinho. Aí ele vem e pá, dá um tapa na cara da avó. A avó vai falar o quê? Ai, que lindo! Se você não explicar para o Pedro, com 3, 4 meses, com 1 ano, que ele não pode fazer isso, com 18 ele vai achar mais absolutamente normal. Dá um tapa na mãe dele. Porque nós estabelecemos, e presta atenção, nós jogamos um com os outros. Eu fui vendedor 25 anos, mas todo mundo é vendedor. Você vende a sua aparência, você vende suas ideias, você vende seu parecer, sem perceber. E nós vendemos. A criança vende o choro. O problema é se você compra o choro, o que você faz com esse produto depois. Criança mimada, ser humano estragado. Minha filha mais velha tinha 8 meses. A mãe que amamenta sabe o que eu estou falando. 8 meses a criança está com os 4 dentes. E ela fez isso no bico do seio da mãe dela mamando. Crau! Você já fez isso, Gabriel? Ela lembrou na hora. Tá! Quando eu estou no quarto, eu estava no quintal estendendo a fralda, porque ela pegou a fralda de pano. Que eu escutei o grito, eu falei, caiu, aconteceu alguma coisa. Eu cheguei lá, a minha esposa, correndo lágrima e a menina pendurada. Quando ela falou, sai, Rebeca, a Rebeca fez assim, ó. Como que eu ia tirar, pastor Samuel? Como que eu ia puxar? Ia vir junto. O meu instinto fez o seguinte, eu peguei 2 dedos só, e bati levemente na coxa dela. Quando eu bati na coxa, ela chorou. Quando ela chorou, eu olhei para ela e falei assim, ó, nunca mais morda a sua mãe. Ela tinha 8 meses. Pergunta se ela mordeu de novo. Ah, já viu criança sapatear? Já viu criança vomitar porque está chorando? A mais velha fez isso. O que o senhor fez? Resolvi na hora. O que ela fez com isso? Ensinou a mais nova a não fazer. Quando ela sapateou, eu dei o contorno. Ai, pastor, mas e o conselho tutelar? Se tiver alguém do conselho tutelar aí, as minhas filhas você não vai buscar na cadeia. Presta atenção. Não é com violência, é com psicologia. 2 dedos. Você não machuca, mas você torneia o caráter. Ela deu o sapateado, deu tuf, uma só. Nunca mais você faça isso. Ela tinha 2 anos, nunca mais ela fez. Uma vez ela começou chorando, fazendo birra. Falei, se vomitar, apanha. Ela passou. Já viu criança perder o fôlego? Uma vez ela começou a chorar. O mais velho é o que abre o caminho, né? Ela começou a chorar e ela, a mãe, ai meu Deus, eu catei ela no colo, olhei para ela e falei, respira, senão você apanha. Ela, respirou, irmão. Aí um dia mais nova quis sapatear. Quando ela mais nova quis sapatear, ela entrou na frente e falou, não, porque o pai bate. E outra coisa para a educação de filho, quem ensina os filhos a mentir são os pais. Parece que está vendo a cena. Não pega aqui, porque senão você vai apanhar. Não fala isso, irmão. Você vai ter que bater. Você não pode mentir. Não pega para você ficar de castigo. Você vai ter que pôr de castigo. Nós ameaçamos e não fazemos. A partir desse momento, o que acontece? A criança aprende o quê? Não dá nada. Se der, dá pouca coisa. Você está entendendo? Esse que é o problema. E eu queria falar rapidamente, eu já falei no começo, a conduta com a parentela. Avô e avó é pai e mãe sem responsabilidade. Começou a chorar, você já põe no colo. Não é assim? Você vê isso? Ai, mãe, pega um pouquinho para mim. Não, é seu, filho. Ou seja, nós temos que entender. Não, o grande problema de brechas no casamento. Irmã, as mais novas principalmente, não fala mal do seu marido, para ninguém. Fala para ele. Não fale dele para as outras. Existem famílias que a diversão das irmãs e das primas é se reunirem para falar mal dos maridos. Não fale mal deles. Fale para eles. Se fechem. Se bastem.
Eu perdi, posso falar que não tem live, eu perdi, pastor Samuel, um filho na fé. Foi amigo chegado de passar 20 natais na minha casa. A minha filha, a minha esposa, cuidou da filha dele mais velha quando a mulher dele deu à luz a mais nova. A filha dele dormia com as minhas filhas dentro de casa, que é 15 anos mais nova. Ela é uma adolescente, hoje de 15, 16 anos. O ponto de partida de eu perder ele, que ele foi embora da igreja. Ele está em outra quadrangular hoje. Ele foi embora por quê? Aonde eu magoei ele? Quando eu disse para ele, não entra na minha cabeça, para ele não, numa pregação. Viagem de final de ano, vamos para a praia. Vai 32 pessoas ficar numa casa que cabe 15. Porque você não consegue fazer uma viagem com a sua esposa e seus filhos. E eu disse de público, a minha casa me basta. Eu não preciso de uma tropa para passar uma semana na praia. Ele se ofendeu, por quê? Porque ele nunca deixou eu, como pastor, auxiliá-lo no casamento dele, que é um casamento em crise. Você tem que se bastar com a sua família, com a sua casa. Você tem que ter o seu posicionamento e construir o seu muro. Nós somos os únicos crentes da minha casa. E do lado da casa da minha mãe, todos são separados. Todos os meus primos e primas são separados. Menos nós. Por quê? Porque eu coloquei uma cerca e fechei o portão. Você ama, você respeita, você participa, você está junto. Mas na sua casa, é a sua casa. Ah, o senhor está falando isso? Eu tenho filhas casadas. E de vez em quando você vê o seu genro fazendo besteira. Mas eu não posso falar nada. Eles precisam ter a escola deles. Eles precisam ter a realidade deles. E enfrentar as lutas deles. A família é o melhor projeto que existe na face da terra. Dela desdobra tudo. Sociedade, igreja, empresas. Pessoas emocionalmente estruturadas são pessoas que vêm de famílias emocionalmente estruturadas. Ou de grandes restaurações dentro das igrejas. Então não se deixe abater e nem se deixe levar. Se você teve o privilégio de uma família estruturada, amém. Se você não teve, esse é o lugar para que você se reestruture e reestruture a sua família, a sua casa. Amém?